Agora está. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu imagino que vocês todos devem estar com inveja de mim, porque presidir um painel com essas feras que estão aqui do meu lado é um privilégio concedido pela organização do evento, e, em nome de todos, agradeço ao nosso querido Gustavo Brigagão. Mas, antes de tudo, eu gostaria aqui de prestar minha homenagem natural ao homenageado do nosso congresso, Edivaldo Brito, que é uma figura por demais conhecida por todos. Na abertura do seminário, anteontem, terça-feira, já se falou muito sobre as qualidades do Edivaldo, e é uma pessoa maravilhosa sobre todos os aspectos, tanto o aspecto pessoal, quanto profissional, quanto acadêmico. Ele fez de tudo na vida e continua fazendo, e o mais importante, é um grande amigo que nós temos, né, não só na BDF, mas como em todo o nosso grupo, nossa área tributária. É um orgulho, uma satisfação muito grande nós termos o nosso Edivaldo Brito como amigo, como companheiro. E, em segundo lugar, não poderia deixar também de prestar minha homenagem ao Paulo de Barros Carvalho, outro grande amigo que nós perdemos agora, ainda esse mês de agosto, e que nos deixou realmente muita saudade e um claro muito grande, um vazio muito grande no nosso direito tributário. Todos unanimemente concordam com isso, sem dúvida nenhuma. Ele foi um exemplo, modelo para todos nós, e, felizmente, a vida é assim, perdemos um grande amigo. E eu gostaria também de dizer que, pelo fato de eu ter feras do meu lado, né, eu não preciso me alongar na apresentação de cada um, porque são todos bastante conhecidos. Mas vamos começar agradecendo a presença e a participação de todos, José Eduardo, a Daça, a Maria Rita, a Rita Nolasco, a Hamilton Gomes de Souza Hamilton Dias de Souza. Gomes de Souza foi o Rubens, né? Hamilton Dias. Se equipara. E o nosso SCAF, querido SCAF, também. Tá? Não vou fazer já a apresentação, e vamos começar, segundo foi combinado ali entre nós, por isso, ligeiro atraso, que estávamos combinando qual deveria começar o nosso painel, devido a uma continuidade, digamos assim, didática dos temas. E o não escolhido, mas o nomeado para começar foi o Hamilton Dias de Souza, que vai falar sobre a adoção do Common Law e da teoria dos precedentes no direito brasileiro, como formar a ratio decidendi no sistema do plenário virtual. É realmente um grande desafio, mas tenho certeza de que o Hamilton vai dar conta, e nós vamos aprender muito ouvindo o Hamilton Dias de Souza. Por favor. Eu peço, só peço, antes de começar, que todos respeitem os 15 minutos previstos, né, para que a gente não ultrapasse o horário, e não sei se seria mais importante a gente não ultrapassar o horário de outro painel ou se o horário do almoço, que todos aguardam também, né? Então, pelas duas razões, principalmente por essa razão, eu peço que respeitem os 15 minutos, ok? Muito obrigado, Hamilton. Bom dia a todos. Começo aqui por agradecer o convite do meu querido amigo Brigadão, que me foi feito. Tenho um enorme prazer aqui, cumprimento a mesa, essa ilustre mesa, e eu quero ir direto ao nosso tema. O tema diz respeito ao plenário virtual. Eu fiz aqui alguma brevíssima apresentação para dizer que, em matéria de... Ela está projetada? Apareceu. Para dizer que o plenário virtual ele surgiu num momento em que apenas as questões de repercussão geral deveriam ser objeto dele. Portanto, era razoável. Até porque nós temos aqui uma questão importante que eu chamo a atenção de todos, porque eu vou girar em torno disso, que é o artigo 96, inciso 1º da Constituição Federal, que dá poderes
ao Supremo Tribunal Federal para regular determinadas matérias pelo regimento. Eu creio que esta é a base, não só do plenário virtual, mas a base de uma série de coisas, de acontecimentos que mexem com o país inteiro hoje. Esse artigo 96, inciso 1º, dá competência ao Supremo Tribunal Federal, como aos demais tribunais, não apenas ao Supremo, para que possam regular determinadas matérias através do seu regimento interno, obedecidas às normas processuais, bem entendido, e obedecidas também às limitações naturais que daí decorrem, sobretudo do que respeita a liberdades públicas. Então, até que ponto veremos hoje, e essa eu acho que é a discussão, que nesse plenário virtual o artigo 96 está sendo respeitado, até que ponto o Supremo Tribunal Federal, no regimento, extrapolou ou não de suas competências. É curioso verificar que houve um avanço muito grande do plenário virtual nos últimos tempos. Ele chegou, neste avanço, passando pela repercussão geral, declaratórios, listas, chegando até 2020. 2020, na época da pandemia, eu até falava com o Brigadão há pouco, eu não quero justificar, mas pelo menos havia algum sentido de falar, olha, estamos aqui no momento de tal exceção que esse plenário virtual tem alguma justificativa. À época, eu diria que os que se pronunciaram da classe dos advogados, eu diria que quase unanimemente entenderam todos que o plenário virtual tinha uma série de vícios de inconstitucionalidade. E vícios de inconstitucionalidade, porque o tema que hoje me ocupa é exatamente teoria dos precedentes, e é uma dificuldade muito grande de ver como é que os ministros do Supremo dialogariam entre si, como é possível extrair dessas decisões uma ratio decidente clara. Essa questão é curiosa, ela começou, e eu vou passar para um segundo item da minha tela, em que, se vocês olharem, hoje em dia, nós temos alguma coisa em termos de 99% dos casos julgados virtualmente. Portanto, eu diria que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal virtual. O julgamento físico é uma exceção absoluta. E se vocês olharem, verão que, em matéria tributária, nós temos ainda um número um pouco maior do que nas demais questões. Então, em matéria tributária, hoje nós temos um julgamento complicado, um julgamento virtual. Eu lhes digo um pouco da minha experiência. Eu, na verdade, sou advogado habilitante, é o que eu sou hoje, não sou mais professor, e, como advogado, eu vejo uma enorme dificuldade de comunicação no julgamento virtual, a começar pela sustentação oral. A sustentação oral, nos disse Celso de Mello, é um elemento fundamental. Naquele momento, nós conseguimos captar, ou tentar captar, a atenção dos julgadores para um determinado ponto. E, na verdade, sustentação oral, muitos mudaram de opinião por causa de sustentação oral. Quando se assiste a um julgamento, é evidente que, num determinado momento, há uma percepção que nós temos de uma determinada inclinação de um julgador. Aquilo pode ser importante até nos declaratórios. Alguém coloca uma dúvida ali, isso pode nos ajudar. E com relação à matéria de fato, quantas das vezes eu não fui obrigado a interferir em julgamentos por questão de matéria de fato, mudando o julgamento. Mudando o julgamento. Hoje é impossível. Dirão, mas a sustentação oral é apresentada 48 horas antes do plenário virtual. E aí eu pergunto, entre dezenas ou centenas de julgamentos, uma sentada, como seria possível que os ministros tivessem tempo útil de assistir a todas as sustentações orais? Na verdade, eu diria, nós fazemos a sustentação oral, nós gravamos a sustentação oral, é o nosso dever fazer isso, mas eu não acredito que ela seja ouvida.
Portanto, o plenário virtual tem uma série de defeitos gravíssimos, que podem levar à inconstitucionalidade. Se nós pegarmos precedentes do Supremo, no sentido de que a sustentação oral ela é fundamental para o devido processo legal, tema do meu caríssimo amigo Scaff, para a formação do devido processo legal, eu diria, hoje praticamente não temos sustentação oral. Mas não só isso, nós não temos diálogo entre eles. Na verdade, a ideia de um julgamento é que haja um debate entre eles. A Constituição Federal não dá competência a nenhum membro do Supremo Tribunal Federal. Não existe na Constituição Federal nenhum dispositivo que trate da competência individual de um ministro do Supremo. A competência é do Supremo Tribunal Federal. E a ideia de colegialidade é que um, de alguma forma, pode controlar o outro. Através do diálogo e através do debate é que se chega a uma determinada conclusão. O que nos leva ao segundo tema desta minha breve intervenção, que é com relação a até que ponto nós temos hoje esse diálogo entre eles e desse diálogo até que ponto nós podemos conhecer qual é a ratio decidente de cada julgamento. Eu trago aqui e transcrevo, eu não estou conseguindo ler ali, isto, eu trago aqui o artigo 489 do Código de Processo Civil, como também o artigo 927. Eles estão escritos, mas, enfim, por um deles, nós temos de obedecer à ratio decidente daquilo que foi julgado. Isso é importantíssimo. Como é que o advogado ele vai, num determinado caso, mostrar, não apenas pela parte dispositiva da decisão, mas pelo conjunto, aquele ponto que ele entende que foi a questão fundamental do julgamento? É através do conjunto. Hoje em dia, eu diria que, em matéria tributária, nós não temos mais esse problema. Saber ratio decidente, eu me atrevo a dizer que hoje é alguma coisa em matéria de Supremo Tribunal Federal que não é mais útil. E por que não é mais útil? Não é mais útil porque o artigo 927 do Código de Processo Civil prevê que em decisões, não só no controle concentrado, repercussão geral e súmulas, o que se deve observar é o tema da decisão. Portanto, quando falamos de tema da decisão, ele funciona como norma. Ninguém pode argumentar hoje contra o tema da decisão, tendo em vista a ratio decidente, ou tendo em vista aquilo que foi julgado por cada um. Portanto, eu repito, parece-me que hoje falarmos em matéria de Supremo Tribunal Federal, não estou me referindo aos demais tribunais, de ratio decidente, é alguma coisa bastante complicada. Eu não sei se o meu tempo permite, mas quando se fala em ratio decidente no Supremo, eu diria que, independentemente disso, isso sempre foi complicado. Eu vou lhes dar um exemplo bem breve. Eu fui advogado do caso do leasing, aquele primeiro caso do leasing, onde, na época, o tribunal se inclinava por entender que serviços, que leasing era um serviço, e aquilo que decorria de esforço humano era serviço. Vem daí que o ministro Eros Grau, relator, fala assim, não, financiamento é serviço, e, portanto, incide ISS no leasing. Entretanto, o ministro Peluso diz, não é nada disso. Na verdade, o leasing é formado por um conjunto de elementos que pode ser reduzido a um único elemento. Pode ser reduzido a um único elemento. Portanto, eu não posso destacar o elemento locação, o elemento financiamento ou qualquer outro para saber do que é o leasing. Outros ministros falaram fundamentalmente a mesma coisa. E, portanto, nós tivemos no final do julgamento alguma coisa que não se sabia o que era. Então, quando vem ratio decidente, é uma coisa curiosa. Desde então, qual teria sido a ratio decidente? Porém, eu me lembro que eu tive, neste caso, eu tinha que saber qual era o local da operação
no caso do leasing. E como o ministro relator, Eros Grau, disse leasing é financiamento, eu fui ao STJ, e o meu problema é o local da operação, e disse no STJ, bom, se leasing é financiamento, o financiamento ocorre na sede. E o STJ mudou, inclusive, a súmula, entendeu? Porém, com base, repito, num julgado em que a ratio decidente não foi, de forma alguma, observada. Mas, obviamente, se nós tivermos tempo, não de debates, mas através dessas minhas provocações de ouvir os demais, o problema é como se forma. Eu gostaria de aproveitar esses momentos finais para dizer como se forma a tese da repercussão geral. Eu falei em repercussão geral, mas pode ser controle concentrado. Na tese, muitas das vezes não é o relator. O relator propõe uma tese e alguém, concordando com o relator, propõe uma outra tese. E, ao propor uma outra tese, acaba prevalecendo o voto daquele que apresentou a tese vencedora. Por vezes, entretanto, ninguém consegue estabelecer uma tese vencedora. E aí é um dos poucos casos que, normalmente, o presidente poderia até resolver isso criando a tese, mas tem, eu diria, muito corretamente, mandado a um plenário físico para resolver essas questões. Mas, por vezes, até porque não há o advogado e não há o debate, as questões ficam mal resolvidas. Eu me recordo da questão de transferência de ICMS na transferência entre dois estabelecimentos da mesma empresa. Eu me recordo, nos idos de 1969, quando saiu o Decreto-Lei 406, poucos aqui talvez, não sei se tem alguém que se lembra disso, eu sustentava na época que a essência do fato gerador do ICMS estava colocado na expressão mercadorias, que todo objeto móvel colocado no comércio e destinado a ser vendido seria uma mercadoria. E, portanto, poderia haver uma circulação de mercadorias independentemente de transferência de propriedade ou posse. Isso era a pretexto de incidência do ICMS na importação de máquinas para uso próprio. Acabou virando súmula 470 do Supremo Tribunal Federal. Súmula. O Supremo vem agora, eu acho que nem se lembra da existência dessa súmula, muda e diz: há incidência do ICMS na transferência entre dois estabelecimentos da mesma empresa. E aí termina o julgado e não se entendia direito. E as consequências? Não houve debate, ninguém sabia. E o que fazer na transferência entre dois estabelecimentos da mesma empresa situados em unidades diferentes da federação? Aí houve necessidade, como muitas vezes há no plenário virtual, de ou modulação ou declaratórios, e modulação em declaratórios para explicar o julgado. Ou seja, às vezes, e muitas vezes, a decisão não é suficiente. Foi o que aconteceu, onde, na verdade, se criou, inclusive, a alternativa de que, se não houvesse possibilidade de transferência de créditos entre estabelecimentos no Estado, se poderia transferir para o Estado de destino. O meu tempo é muito breve, eu estou procurando ser rigoroso com o meu tempo. Se por acaso, não sei se haverá tempo de debates, mas seguramente eu estou instando os colegas a, eventualmente, podermos discutir um pouco mais essas questões que eu passei a voo de pássaro. Muito obrigado. Muito obrigado, Hamilton. O Hamilton, eu disse que eu não precisaria me estender. E vejam a extensão do mini currículo do Hamilton, né? Mas eu quero destacar que ele é mestre pela USP e, com todo o mérito, naturalmente, né? Titular da cadeira 34 da Academia Paulista de Direito e é fundador do escritório Dias de Souza Advogados Associados, né? E muito obrigado, Hamilton. O tema central do nosso painel é o STF. E o Hamilton colocou muito bem essa questão do plenário virtual, seus defeitos ou as impropriedades naquilo que se refere à defesa que nós fazemos dos nossos
clientes, dos contribuintes. E, na verdade, a tecnologia, eu sempre digo assim, a tecnologia sempre esteve à nossa disposição, mas nós só percebemos isso com a pandemia. Que a gente não podia sair de casa, nós fomos obrigados a usar todos os meios. Só que ela vem para o bem, mas também vem para o mal. E a sustentação oral, para mim, ela é fundamental, porque, como você disse, ali é que você vê a razão de decidir estampado na face de cada ministro, né? Então você percebe a razão daquela decisão. E isso pode formar para você uma convicção que vai ser útil para você, que eu digo para todos nós, né? Que vai ser útil em outras questões que nós estamos tratando, né? Então, acho que foi muito importante, muito boa a sua palestra, muito obrigado. Pena que a gente gostaria de ouvir, no mínimo, meia hora, né? Mas a gente tem que atender a organização, a quem eu cumprimento também, que foi belíssima a organização do evento, né? E, então, agradecendo mais uma vez, vamos passar, então, para Rita Nolasco, que está aqui do meu lado. A Rita, procuradora da Fazenda Nacional, e quando eu digo isso, eu digo com muito orgulho até, porque eu fui auditor fiscal da Receita Federal durante muito tempo, como a Rachid também, alguns outros talvez, né? E eu sempre falo com muito orgulho, porque eu tinha muita alegria, muito prazer naquilo que eu fazia, né? Naquele relacionamento que a gente tinha com outros colegas, a gente aprendia muito também no nosso trabalho, né? Além de exercer a nossa atividade, aprendia também. E, quando eu vejo a procuradora da Fazenda Nacional, eu fico até feliz, lembrando do meu tempo de Ministério da Fazenda. O tema, da Rita é mudanças na composição do STF e impactos na votação à luz do sistema de precedentes. É difícil, hein, Rita, mas está com você. Tá ligado? Muito obrigada. É uma honra estar aqui participando de mais um congresso da BDF. Gostaria de agradecer o honroso convite, Dr. Gustavo Brigagão e os demais organizadores. Uma honra estar nesse painel com a presidência do Dr. Adilson, ex-colega. Uma honra, Dr. Hamilton, a querida amiga Radassa, querido Dr. Scaff, Dr. José Eduardo e a minha xará Maria Rita. Muito bom essa oportunidade da gente dialogar sobre a importância, né, do papel do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do Dr. Rachid, nosso colega aí do Serviço Público, extremamente dedicado, a quem eu tenho muita admiração. Eu vou fazer... Eu preparei a palestra para, no passar do tempo, nos tópicos que eu gostaria de destacar. Então, começando realmente sobre o sistema de precedentes que nós temos hoje no Brasil, das decisões judiciais vinculantes, de observância obrigatória em matéria tributária. A última palavra em matéria tributária constitucional é o Supremo Tribunal Federal. E nós temos uma Constituição Federal muito extensa em disciplinar a matéria tributária. Nós temos diversos artigos, né, em matéria tributária e de alto impacto, muito relevante e um conteúdo muito extenso. Nós temos um controle de constitucionalidade muito amplo na Constituição de 1988 e nós temos essa crescente valorização dos precedentes que se tornou ainda maior com a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Então, nós temos, de fato, um sistema que privilegia a última palavra do Supremo Tribunal Federal. Então, nós todos ficamos aguardando a decisão do Supremo para saber o que ficou definido em determinado tema. E o nosso desafio é esse. Eu acho que é realmente formar uma cultura de precedentes sólidos no Brasil. Com a quantidade de processos que nós temos, com a quantidade de temas que nós temos, eu acho que nós não temos outra opção. Se a gente não sistematizar, se a gente não uniformizar, a gente não consegue sair da confusão. O plenário virtual. Foi muito bem introduzido pelo Dr. Hamilton esses desafios do plenário virtual, né? Nós temos, hoje,
como acompanhar os dados do painel Corte Aberta do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal muito transparente. Isso a gente tem que reconhecer. Os dados de todas as decisões proferidas pelo Supremo estão nesse painel. Então, lá a gente pode analisar o que foi, como foi o julgamento, o formato do julgamento, quais foram os votos, quais foram as decisões. Então, assim, é bem transparente para que toda a sociedade possa acompanhar por meio eletrônico. Então, o plenário virtual é uma evolução da nossa revolução tecnológica. Eu acho que a gente não tem como fugir mais desse espaço remoto, desse espaço virtual. A interação é diferente, realmente, não é como uma interação presencial, é uma interação assíncrone, mas eu acho que é do nosso tempo, né? É possível as manifestações durante o plenário virtual, os advogados podem participar dos julgamentos. As sustentações orais, eu acho que a gente pode ter aí uma evolução de repente, ser obrigatório passar o vídeo da sustentação oral. Então, acho que tudo pode ser aprimorado. Eu acho que isso é uma coisa de se pensar, já que a gente não consegue mudar a realidade do plenário virtual. A gente veio num crescente, né? Começou só com temas de repercussão geral e hoje a grande maioria dos julgamentos, a máxima maioria, é para o plenário virtual. Então, não tem como a gente voltar para trás. Quem sabe tentar evoluir e melhorar o próprio plenário virtual para que as manifestações sejam realmente ouvidas, quem sabe de maneira online. A tecnologia permite isso. Então, eu acho que é mais uma questão que nós vamos ter que se adaptar a essa nova cultura. Eu acho que não tem como voltar e a maioria das decisões serem no presencial. Isso eu acho que é um caminho sem volta. São transformações da nossa sociedade que foram impulsionalizadas pela virtualização e hoje o ambiente digital para deliberação colegiada é inevitável, ao meu ver. Os desafios, né? Vou voltar um pouquinho. Nós temos desafios, como já foi colocado aqui pelo palestrante anterior, então, bem rapidamente, né? Nós acaba tendo menos debate entre os ministros, porque o ambiente é assíncrono. Muitas decisões que preponderam são as decisões do relator, com os demais ministros só confirmando ou discutindo ou discordando. É possível verificar que hoje os ministros se sentem confortáveis de resolver matérias de caráter técnico tributário por meio do plenário virtual, porque são casos muito específicos, questões complexas, questões econômicas, e assim eles ficam mais lendo profundamente e não tendo que interagir tanto de forma oral, né? E alguns criticam que isso pode trazer o empobrecimento do debate, mas talvez a gente possa utilizar de forma positiva, e essa forma de participação pode até aumentar a maturidade da decisão, se os ministros realmente lerem com profundidade todas as fundamentações trazidas, não tem aquela pressão da dinâmica oral, de tempo de fala, e, quem sabe, decidir com mais foco nas questões tributárias complexas. A virada de chave, né? O nosso grande problema no país, ontem eu estava até conversando no jantar, precatório, o tanto que demora, às vezes, para uma questão em matéria tributária ser definida, anos a fio. Então, assim, a raiz do nosso problema maior é o tempo que demora para uma decisão se tornar de observância obrigatória. Então, a questão central é: o que o Supremo Tribunal vai decidir
Não. A questão também é quando o Supremo Tribunal vai decidir, porque enquanto ele não decide, a gente fica nessa insegurança jurídica. Então, celeridade é fundamental. Nós precisamos da eficiência do plenário virtual. E ele é eficiente em questão de celeridade, né? E traz um impacto gigante no descongestionamento de todo o sistema de justiça e traz um impacto gigante na segurança jurídica. Quanto antes a gente tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais tranquilo o contribuinte acaba ficando. Quando será decidido, então? Então, esse tempo em que nós não temos uma decisão fica inviável, tanto para o fisco quanto para os contribuintes montarem as suas estratégias, se prepararem, fazerem seu planejamento. Fica impossível das pessoas se programarem. Então, e nós temos diversos julgamentos tributários emblemáticos que demoraram anos para serem definidos e que realmente foram decididos numa maioria muito apertada, né? Então, a lentidão, os pedidos de vista, a devolução de processo, tudo isso é importante para gerar um amadurecimento sobre o julgado, mas acaba trazendo o problema da demora e de mudanças de composição. E eu até coloquei aí essa frase, que cada virada jurisprudencial do Supremo é como trocar as regras do jogo no meio da partida, com os jogadores já em campo e o placar em aberto. Então, o advogado fica lá, assistindo um jogo de futebol que não acaba nunca e até o último minuto pode mudar o placar. Então, é uma angústia, né? E isso tem impactos muito severos. Quando nós temos julgamentos tributários emblemáticos, e temos vários, né, que o placar ficou muito apertado, tem vários casos de empate, que depois tem um voto que dá a diferença, né, 6-5, 7-4. Então, nesses cenários, a aposentadoria de um ministro pode ser uma virada de jurisprudência. Então, nós temos diversos exemplos, só para falar um, né? ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, o tema 69, foi 6-4. A discussão do ISS no PIS/COFINS, tema 118, 3 ministros que votaram pela exclusão do ISS se aposentaram, então isso abriu espaço para reversão. O conceito de serviço, né? Outro julgado que o STF passou por fase civilista, econômica, depois retornou à fase civilista, depois teve nova guinada econômica, entrava e saía ministro, e cada um espelhava a visão diferente sobre o julgado. Depois nós tivemos IPI, creditamento de insumo, mudança da posição, que gerou uma avalanche de rescisória. Então, nós temos diversos exemplos emblemáticos no Brasil de como essa mudança de composição gera impacto no final do julgamento. Então, no Supremo Tribunal Federal, às vezes, uma cadeira ocupada por um ministro, se ela muda, muda o direito tributário no país. O desafio que nós temos, então, é o da segurança jurídica, né? Esse é o grande desafio. Nós precisamos de segurança jurídica. Nós temos que trabalhar pela estabilidade. Esse é um aspecto fundamental de proteção da confiança. Quando a jurisprudência muda ao sabor da composição do tribunal, a gente tem segurança econômica, as empresas não conseguem se planejar, fazer investimentos a longo prazo. Temos impacto fiscal também para o lado do fisco, né, da fazenda. Insuficiência arrecadatória, a União, os estados e os municípios vivem sob risco de devoluções bilionárias, desconfiança institucional, né, instabilidade, isso fragiliza todo o sistema de justiça. Então, é difícil para todo mundo. A instabilidade, a falta de uniformidade, né, a demora para se atingir a decisão qualificada, ela desestabiliza todo o nosso sistema tributário e financeiro do país. Como evitar, então,
como reduzir essa incerteza, essa imprevisibilidade? Eu acho que esse é o passo que a gente tem que dar agora. O que a gente pode fazer para melhorar, já que o Supremo Tribunal Federal é a última palavra, já que a gente só vai ter um julgamento qualificado realmente e a segurança sedimentada quando a nossa questão chegar lá. Nós temos que tentar trabalhar nessa sistemática. Nós tivemos 2 painéis aqui no Congresso sobre modulação de efeitos, então não quero entrar nesse tema, mas, sem dúvida nenhuma, se a última palavra em matéria tributária é do Supremo, a modulação é um compromisso de que essa palavra será justa, previsível e responsável. Eu acho a modulação fundamental. Ela não é exceção, ela é necessidade em matéria tributária. Ela é necessidade para corrigir impactos financeiros devastadores das viradas jurisprudenciais. Ela é necessária para proteger a confiança legítima dos contribuintes, que organizam suas atividades econômicas com base na decisão que eles têm até o momento, antes da modificação. E nós temos, para citar um exemplo pragmático, a modulação no caso de ICMS no PIS/COFINS, né, que tivemos aí diversas divergências entre auditores fiscais, entre PFN, entre os contribuintes, e a modulação era absolutamente necessária, porque o julgamento em si não explicava tudo, né? Como que ia ser, os valores seriam pagos, né? Como que o contribuinte ia ingressar com a ação para requerer os seus direitos preservados, como que o contribuinte podia excluir da base de cálculo de forma correta, qual o instrumento para os valores pagos indevidamente. Então, assim, a decisão era insuficiente para resolver as dúvidas e para que o julgado fosse realmente aplicado na prática. Caminhos para aperfeiçoamento para finalizar. Então, eu acho que nós temos a possibilidade e a responsabilidade, toda a sociedade, todos os advogados, todos aqueles que participam desse sistema, de trabalhar para aprimorar o plenário virtual, para que haja maior clareza das teses fixadas e o registro expresso das razões de decidir, como foi colocado aqui pelo Dr. Hamilton. Reforçar a importância da modulação como regra em temas tributários. Então, assim, muito bom ter tido esses 2 painéis aqui sobre esse tema, que é fundamental. Promover mais colegialidade, isso é possível mesmo em ambiente virtual. Eu acho que a gente tem espaço para criar e para melhorar o contraditório também no ambiente virtual. E, então, para concluir, nós não temos outra opção, ao meu ver, porque o STF é o protagonista da tributação no Brasil. A sua força vem não apenas de ser a última decisão, a última palavra, mas, sim, de proferir uma decisão coerente, estável e previsível. Então, é isso que a gente espera, né? Que os riscos de mudança de composição não transformem nossa jurisprudência tributária num pêndulo jurisprudencial. A gente não pode ficar oscilando, né? A gente tem que trabalhar por uma cultura de precedente forte e a solução, ao meu ver, está na valorização do sistema de precedentes e na modulação responsável e no uso inteligente do plenário virtual como ferramenta de amadurecimento técnico. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Foi um tema realmente muito difícil e a colocação que ela fez sobre o plenário virtual foi não só importante, como também realista. Eu acho que, com o aumento do contencioso em todo o Brasil, em todas as esferas, eu acho que nós não temos mais volta, né? Nos adaptarmos. Agora, o que eu acho importante é a gente procurar, o mais possível, tornar mais efetiva a participação do contribuinte, ou seja, do advogado, nos julgamentos virtuais. Esse realmente é um desafio, foi muito bem colocado pela Rita. E a questão também da modulação.
A modulação tem a ver com tudo, né? Inclusive com a segurança jurídica, com tudo. Então, acho que foi muito importante a sua colocação, parabéns, muito obrigado. E, dando sequência, então, nós passamos para a Daça, ok? A Daça, ela é pós-doutora em Direito Tributário, doutora e mestre pós-doutora pela Universidade Católica de Brasília e assessora legislativa em matéria tributária, além, lógico, de advogada e professora. Okay. Bom, muito obrigada. Que honra podermos estar aqui nessa manhã com... Como eu vou referenciar, né, esses 3 craques que eu li quando a gente estudava na graduação, e aí eu estou com um deles ao meu lado, o professor José Eduardo. Eu fiquei olhando, meu Deus, que honra. Obrigada, Gustavo. Que honra poder estar ao seu lado, professor. Foi uma feliz oportunidade. Está ao lado de Rita Nolasco, grande amiga, sendo presidida, né, por este grande craque aí do direito tributário. Olhar para Maria Rita e pensar as discussões que a gente já teve, professor Scaf, nosso grande mestre de sempre, e, finalmente, conhecer Hamilton Dias já ia repetir, né, de Souza, que eu comentei com ele um pouco antes, li vários pareceres dele na minha atuação na Câmara, mas, quando eu vi, eu não tinha ligado o nome à pessoa. Eu falei, meu Deus, li vários pareceres. Enfim, são essas oportunidades, né, que a ABDF nos proporciona de discussões com pessoas que a gente admira, colegas que a gente não vê há algum tempo, mas que a gente tem a oportunidade de dialogar, crescer, construir, pensar diferente. E a academia é feita para isso mesmo, né, para a gente construir, pensar diferente e evoluir dentro dessa dinâmica, né, em especial no direito tributário. Gustavo Brigagão, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Em nome de toda a organização, muito obrigada. Aos colegas que estão nos prestigiando, obrigada por estarem aqui. O meu tema é um tema bem difícil. Quando eu recebi o tema, eu peguei o tema e falei, e agora? Como é que eu vou falar desse tema? Sobre, né, essa questão institucional entre o STF e os poderes. Porque é um tema que cabe tudo, principalmente na minha posição. Eu trabalho no campo da construção da norma. Professor Zé Eduardo, um dia... eu já contei essa história algumas vezes, mas ela é importante para essa fala aqui. Eu estava, no início da Câmara, sendo demandada para uma emenda constitucional, né, para a construção de uma PEC. E eu falei para o parlamentar assim, é inconstitucional. A gente aprende, né, o que é constitucional, o que não é. E eu estava fresquinha da academia, terminei o mestrado, tal, estava lá no doutorado. Isso é inconstitucional, porque os tratados internacionais da OMC... Ele falou, filha, aonde que está escrito? Eu falei, deputado, isso é um princípio basilar do direito tributário. Aí ele falou, filha, aonde que está escrito? Não estava escrito. Mas todos nós sabíamos. Como não sabíamos? Como? Não estava escrito assim, escrito, né? Escrito. Mas todos sabíamos. E ele falou assim, olha, não está escrito. E ainda que estivesse escrito, nós podemos mudar a norma. Aí eu, a gente pode mudar a Constituição, que loucura. Sei que para alguns isso parece comum, mas para uma menina que tinha passado os últimos 10 anos, os 5 com certeza, aos sábados estudando Peter Herbel, direito constitucional, aquilo parecia uma loucura, né? Porque a Constituição... Bom, depois desse dia, um colega meu que era economista, e os economistas não ligam muito para a Constituição, não estou desmerecendo nenhum economista, mas eles olham para a gente e falam, tá, mas, né? E o resultado? Não é bem... E aí ele começou a me dar cupcakes nos aniversários da Constituição, porque ele brincava que eu era a única naquele congresso que acreditava na força da Constituição. Resumindo, eu tive que fazer a emenda constitucional, ela não passou, graças a Deus. Mas isso serve para ilustrar o seguinte, e aí para dialogar com essa questão de STF institucional e as nossas questões de hoje. Eu vou começar dialogando com uma palavra que a Rita, e com todo respeito, com todo carinho, Rita, que eu tenho por você, só para a questão da ideia mesmo. Eu tenho muita preocupação com a questão de modulação. Muito.
Muito. Por quê? Porque, a partir dessa história que eu contei para vocês, eu estou dizendo para vocês como essas salsichas são feitas, não é assim? Como as normas são feitas. Elas não necessariamente são construídas olhando os princípios anteriores, a jurisprudência posta, ou uma legislação que indica como elas devem ser construídas. Elas são construídas porque elas precisam ser construídas em razão da urgência, em razão institucional, em razão de demandas setoriais. Elas são construídas por muitas razões. Mas eu garanto a vocês, nenhuma dessas razões é para seguir as normas anteriores. Elas vêm para alterar essas normas. Qual é a grande questão? É que eles esperam que no STF, o grande mantra do STF, venha e dê uma decisão que diga, e aí, para onde a gente vai? Qual é a questão? O STF também responde institucionalmente. Ele também responde institucionalmente. E você tem decisões que são políticas, e não necessariamente técnicas, e não necessariamente traduzem uma construção jurídica anterior àquele tema. E eu posso dar um exemplo que acabou de acontecer, que é o IOF. A gente pode discutir sobre o IOF aqui, mas não é o caso. Eu não vou discutir temas específicos. Eu até conversei com o professor Hamilton, que não foi com o professor Scaff. Ao construir essa fala, eu pensei em tantos temas, né? Eu falei, eu posso falar do orçamento, sobre as dinâmicas do Dino e Congresso, eu posso falar sobre IOF, eu posso falar sobre subvenção, eu posso falar sobre ICMS, tem várias coisas que eu posso comentar. Mas eu preciso contar para vocês que, no caso da modulação, eu tenho muita preocupação. Por quê? Porque, se eu construo a modulação como regra, eu vou poder construir essas decisões normativas, constitucionais ou não, no sentido de pressuposto constitucional ou não, e lá no futuro, o Estado vai ter, com todo o perdão da palavra, lucrado em cima daquela norma que foi construída, e a sociedade vai precisar lidar, dali para frente, com uma decisão futura. Aí, o Rachid vai falar para mim assim, não, Adassa, isso não acontece. Aí eu tenho uma outra história. Aí eu estava na comissão, na Comissão de Finanças e Tributação, que é onde a gente analisa as normas que vão ser construídas no aspecto de impacto financeiro e orçamentário. E tinha um relatório que era muito inconstitucional. E ele era ilegal, ele não era só inconstitucional, ele feria a lei mesmo, assim, e o sistema. E aí a gente mostrou, que aquilo estava ferindo. E aí um outro colega, ele olhou assim para mim e falou, mas, Adassa, os estados precisam dessa receita. Eu falei, mas os estados não podem fazer isso com o dinheiro do contribuinte. Aí ele olhou para mim, mas os estados estão precisando agora dessa receita. Aí eu falei, mas isso vai dar muito problema no judiciário. Ele, está gravando, né? Mas eu vou falar baixinho. Depois você ganha dinheiro. Eu estou contando para vocês como as salsichas são feitas. Eu estou contando para vocês que a questão institucional entre STF, Congresso, Poder Executivo, é muito maior do que as nossas aspirações e do que as grandes leituras que eu fiz do professor Zé Eduardo, do professor Hamilton, do professor Scaff. Porque, na prática, na realidade, a necessidade, ela impele uma decisão. E essa decisão, ela, muitas vezes, traz um pêndulo, mas não só um pêndulo interpretativo a partir das mudanças dos ministros na composição do STF. Ela traz um pêndulo na dinâmica institucional de poder, porque entre os poderes existe uma disputa muito clara e muito lógica sobre a percepção daquele instrumento, e eu estou falando, por exemplo, do orçamento. Então, a nossa discussão, que está aí desde 2020, a discussão orçamentária, que permeia STF e Congresso Nacional e Poder Executivo, é uma disputa institucional clara, em que você tem uma mudança na composição do STF, mas que se alinha a uma composição anterior, de qualquer forma, interferindo ou buscando interferir com uma lógica específica sobre a destinação de receita, de recursos orçamentários.
Na questão tributária, você tem isso muito claro na questão de subvenção de investimento, um posicionamento tanto do STF quanto do STJ, uma medida provisória, um projeto de lei e, enfim, e a medida provisória foi aprovada, o relatório, junto com a reforma tributária constitucional, né? Dois baques para a sociedade tributarista falar assim, acordem, tem muita coisa para estudar. E aí, quando a gente fala dessas disputas, né, institucionais, um outro ponto que é importante perceber o STF, na questão da virtualização, eu concordo completamente com você, Rita, é impossível voltar. Nós hoje vivemos as consequências da pandemia. A pandemia nos trouxe muitas dores, muitos desafios, grandes amizades, que me diga Gustavo Brigagão, que é um amigo que veio dessa virtualização de atividades, um casamento e uma filha para mim, e um plenário virtual no STF, que, por vezes, acaba impactando nas decisões que são tomadas pelos ministros e que, na verdade, era um requerimento social para que aquelas decisões resolvessem um problema que veio do legislativo. Então, quando eu falo de disputas institucionais, essa construção, e aí, né, que veio da pandemia, que a gente não tem como voltar, ela precisa, sim, de aprimoramentos, mas não é só um aprimoramento, não no aspecto técnico de uso da tecnologia, mas eu acho que a gente precisa, né, talvez, inclusive, decorrente dessa construção de modelo de urgência, repensar os nossos caminhos institucionais. Vou explicar. Depois da pandemia, o plenário da Câmara mudou muito. O plenário do STF mudou muito, do STJ. As coisas se alteraram de uma forma porque precisava ser urgente. E aí, depois da pandemia, a gente meio que talvez tenha perdido um pouco a mão do que é exatamente urgente ou não. Eu estou falando, por exemplo, das medidas que são postas em plenário como urgentes e não possuem uma discussão anterior fundamentada, né? Vou usar a palavra do meu amigo Brigagão, são assodadas. A palavra ficou conhecida no Brasil inteiro, porque você ficou usando várias vezes, né? Questão de reforma da renda e etc. E você passou a ter tudo era urgente, tudo é tão urgente que eu não preciso passar em comissão. E o processo legislativo? Não, o processo de passar numa comissão, ter uma discussão, ter o impacto da sociedade, não, vai direto para o plenário. E aí, o que eu espero do STF? Que tenha esse freio. Mas, se eu tiver uma modulação de efeitos que permita que o período em que aquela lei estava vigorando ele seja validado nacionalmente, aí eu começo a ter uma insegurança do próprio direito, das bases do direito. E daí, por último, vocês viram que eu gosto de história, né? Eu vou contar uma, mas essa nem é minha. Uma vez eu estava estudando e uma professora me lembrou de Camões. E ela falou o seguinte, quando Camões traz aquele mastro que os marinheiros precisavam ficar presos para não sucumbir ao canto da sereia, aquele mastro é a nossa... Vocês viram que eu gosto da Constituição, né? Aquele mastro é a nossa Constituição. Aquele mastro são os nossos princípios constitucionais. Eu acho que eu me apaixonei por aquela professora, porque ela falava com, né, um amor pelo direito constitucional, e eu acabei acreditando nisso, professor Scaff, que a Constituição é esse mastro que a gente precisa estar lá ligado a ele para não sucumbir ao canto da sereia. O que é o canto da sereia? Necessidade de receita imediata, o professor Rachid sabe mais do que eu, quando o governo liga e fala, resolva, porque eu não posso ter esse impacto fiscal para o ano que vem. Necessidade institucional é quando... E aí eu descobri que existem muitos governos também, professor Zé Eduardo, porque antes alguém falava assim para mim, Adassa, o governo tá de acordo. Aí eu ia para o plenário, né, com aquele relatório, porque o governo estava de acordo. Só que no plenário tinha outro governo que não estava de acordo, eu tinha que negociar de novo. Eu falei, mas já negociei com o governo. Não, mas você negociou com o Ministério. Agora tem que negociar com a Casa Civil. Eu falei, mas não é a mesma coisa? Não. E tinha... Não, mas está ali. Estou cumprindo.
Obrigada. Então, essas disputas institucionais e essas necessidades de urgência que, na pandemia e com a virtualização, parece que aumentaram, e a gente agora está tendo que se encontrar como sociedade dentro dessa dinâmica, é algo que me traz ainda mais preocupação sobre o caminho que nós devemos tomar para uma maturidade institucional, não só entre os 3 poderes, e aí eu falo de poder executivo, legislativo e judiciário. Como entender o meu papel diante dessas urgências? E aí, será que, tendo em vista a forma como as leis são feitas, a forma como as decisões são tomadas, que a posição do STF deve continuar da mesma forma? Não sei. Acho que a gente tem muitas questões, mas uma grande alegria de estarmos juntos debatendo e construindo o direito. Muito obrigada. Radassa, muito obrigado pela sua maneira leve, comunicativa, de transmitir uma questão que realmente é muito difícil, que é esse conflito entre os poderes, né? É uma realidade. Eu temo que esse conflito, essa dificuldade de compatibilização entre os poderes se agrave com a reforma, chamada reforma tributária, né? Com a criação do IVA dual, né? E como é que o poder judiciário vai lidar com essa questão toda do IVA dual, de quem é a competência, quem é que vai julgar. Então, acho que foi muito importante a sua fala, muito obrigado. E agora, então, vamos não apresentar mais, convidar o nosso querido SCAF, que se intitula apenas professor titular de Direito Financeiro da USP e advogado. Nós todos sabemos que o SCAF é muito mais do que isso, né? O que muito nos orgulha, principalmente da amizade. Enquanto você se encaminha, eu falo. Muito me orgulho a amizade com o SCAF. Quando eu ainda estava na faculdade, dando aula no mestrado, doutorado, eu citava muitos escritos do SCAF. Eu falei isso com ele: olha, você tem sido muito útil nas minhas aulas, e eu acredito a você um pouco daquilo, um pouco não, bastante mesmo, daquilo que eu transmitia aos alunos, aos mestrandos e doutorandos. E o seu tema também não vai ser muito fácil, não, porque é o plenário virtual do STF e o devido processo legal. Vamos ver como é que você sai. Aliás, ele não tem problema, não, porque a cada semana ele escreve um artigo, né, para o Jota, né? Para o Jota não, Conjur. E ele não fala assim assuntos banais. Hoje vou falar sobre o fato gerador. Hoje não. Ele pega um tema assim que a gente olha. Mas peraí, como é que ele descobriu esse tema para falar sobre ele e a gente não deixa de ler e de aproveitar o que ele fala, né? SCAF, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero fazer os cumprimentos necessários, imprescindíveis. Primeiro, cumprimento à organização. Não vou fazer apenas na pessoa do professor, amigo Brigagão. Vou fazer na pessoa do casal Brigagão. Então, cumprimentos ao Gustavo, cumprimentos à Dani, à organização, tudo muito bom, impecável. Obrigado. E cumprimentar a mesa. É um prazer estarmos juntos, um prazer rever e estar junto com Zé Eduardo, Radassa, Rita, eu não sei se ambas Maria Rita, mas que são as duas Rita, garanto. Adilson, sempre bom estarmos juntos, Adilson. E meu amigo Hamilton também. Ótimo, muito bom. Bom, para poder falar de devido processo legal e plenário virtual, eu vou pegar um pedaço do gancho do que já foi dito pelos anteriores expositores, pegar um fio condutor. Mas vou fazer uma pergunta para a gente começar. E a pergunta é: quem é Supremo? Não é o que é o Supremo, quantos são do Supremo, o que é o Supremo Tribunal. A pergunta é: quem é Supremo? Observem que isto passa por uma discussão filosófica, que eu não vou trazer aqui, até não tenho tempo, mas é entre o todo e as partes.
muito do que é colocado na Constituição e nas leis que regem a matéria de processo constitucional, que não é idêntico a processo civil, mas isso é só uma nota de rodapé, todas essas normas, muitas delas falam do Supremo, da Corte, o que aponta para uma colegialidade. Ou seja, a lógica de o tribunal ser um tribunal supremo, algo que é também um tribunal constitucional no sistema brasileiro, passa pelo todo, pelo conjunto. Ok, eu sei que existem fracionamentos, eu sei que existem duas turmas e eu sei que existem as decisões individuais. O que aponta para um outro aspecto, eu vou fechar mais à frente, aponta por outro aspecto de que, na verdade, não existe aquilo que ficou conhecido, tem até o livro do Recondo, sobre as 11 ilhas, os 11 supremos. Não é, não é isto. Eu estou muito mais apontando para um outro texto que circulou no Jota há 1 a 2 semanas, do Miguel Godoy, que fala dos 18 supremos. Alguém vai dizer que colocaram mais gente? Não. E aí eu entro na ideia de quais são os 18 plenário virtual. Porque nós temos no Supremo 11 ministros, ok? Seguindo o Recondo, temos 11 ilhas. Mas nós temos 2 turmas e o plenário. Cada turma tem o seu plenário virtual e o seu plenário físico. Então, 11 já passa para 17, porque plenário físico de cada turma e do pleno, plenário virtual de cada turma e do pleno. E mais, ainda tem o NUSOL, que é um núcleo de solução de controvérsias, que não está na Constituição, não está na lei, não está no regulamento, não está nada, mas funciona, a seu tempo e modo, mas funciona. Então, são essas 18 operações que, na verdade, conduzem o Supremo Tribunal Federal e reduzem fortemente a lógica da colegialidade, que faz com que eu retorne àquela pergunta: quem é o Supremo? Então, o Supremo é o tribunal. As partes, digamos, essas 18 partes, e não só individualmente as 11, fracionam o poder do todo. Portanto, tudo aquilo que foi dito e criticado do plenário virtual é correto. Ele veio para ficar? Sim, não tem dúvida. Ele precisa de aperfeiçoamento? Claro, não só um aperfeiçoamento tecnológico, mas eu diria alguns aperfeiçoamentos de conteúdo. Exemplo. No plenário virtual não se deveria julgar ações concentradas de constitucionalidade, nem ADI, nem ADC. Isso não é matéria. Repercussão geral não é matéria para plenário virtual, nem de turma, nem de pleno, nada. Por quê? Porque são questões específicas, muito próprias, algumas delas até com uma repercussão, não repercussão geral, mas com impacto econômico fantástico. Não que eu acho que a gente, ou os julgadores, devam olhar muito para o impacto econômico. Também, se a norma está certa ou está errada, deve-se cumprir a lei e o impacto que venha. Mas eu sei que isso influencia. De todo modo, algumas questões não deveriam ir para plenário virtual, porque o plenário virtual impede o diálogo, Hamilton. Você não fala, não dialoga, e se você não dialoga, o que é que acaba acontecendo? Reforça a individualidade, perde a colegialidade. E quem é supremo é o todo, e não as partes, embora as partes se coloquem como tal. Mas a soma das partes não chega ao todo, o todo é maior que a soma das partes. Então, aqui nós temos algumas questões para melhorar o plenário virtual. Alguns temas específicos não deveriam ir a plenário virtual. Algumas ações não deveriam ir a plenário virtual, como essas que mencionei, controle concentrado, repercussão geral, algumas coisas. O que é que vai para o plenário virtual? Porque o plenário virtual é necessário, é importante.
O plenário virtual é responsável pela redução do acervo do Supremo. E isso é bom. Qual é o mecanismo que deve manter o plenário virtual? Tirando já essas observações do tema e das ações específicas, uma lógica mais processual. Deve estar no plenário virtual, no meu ponto de vista, tudo aquilo que for repetitivo. Todas as decisões que alguém diga assim, isto aqui está atrelado ao leading case número tal, isso aqui está atrelado ao... Qual é o papel do advogado nisto, Adilson? O papel do advogado é fazer a distinção, o distinguish. É poder dizer, olha, isso não está dentro daquele tema por causa disso. Sai do virtual e vai para o plenário. Agora, nós outros advogados também precisamos de segurança jurídica e de decisão. Não é só segurança, é decisão também. Portanto, o plenário virtual, para nós, é positivo dentro deste quadrante que eu estou passando, porque você tem a decisão. Eduardo, não é bom ter uma decisão que diga assim, olha, ganhou ou perdeu, mas decidiu. Eu prefiro ganhar, claro, opa, não tem a menor dúvida, mas se todos os que me precederam discutindo aquilo já foi assentado aquela situação, você diz, não tenho como distinguir, que seria o esforço do advogado, decide, logo acaba e vai. Neste sentido, o plenário virtual deve ser mantido, mas não do jeito que hoje é feito. Portanto, aquela ideia de um plenário virtual como algo ruim, é ruim, mas também tem um lado bom. O que nós precisamos fazer é aperfeiçoar o plenário virtual para que ele seja um instrumento exatamente de descongestionamento, mas sem atropelamento do devido processo legal. Porque se alguém perguntar, o plenário virtual cumpre o devido processo legal? Como tudo, tem duas respostas. O devido processo legal formal, sim. É bonitinho, você não faz sustentação oral, a Rita coloca lá a sua sustentação oral, a Rita por um lado, a Rita por outro, coloca lá, se debatem. Mas, e concordo com a Milton, acho que ninguém olha aquilo, mas o devido processo legal formal está cumprido. Bonitinho o rito, toda aquela tabelinha que o processualista gosta de fazer, tá. O devido processo legal substantivo, não, substancial não está. Por quê? Porque não dá para olhar aquilo tudo. Não dá, aquilo não funciona. Portanto, o que sugiro de classificar por temas, classificar por processos, por ações processuais, para que estas jamais sigam para o plenário virtual, aqui seria uma metodologia interessante. Repare, se nós olharmos um pouco para o sistema norte-americano, nós vamos ver que, de certa maneira, eles selecionam algumas ações, discutem aquelas ações e aquilo fica sentado. Ok, não é o mesmo sistema, eu sei, mas nós poderíamos criar algo onde nós tivéssemos o plenário presencial para estas questões e o plenário virtual para limpar a pauta, para a coisa funcionar, para desovar o resto. Qual é a grande diferença? E por que o plenário virtual tem estas vantagens, sempre repetindo, dentro do quadrante que menciono? Simples. Qual é o horário do plenário virtual? Alguém sabe? É 24 horas, 7 dias por semana. Então, o ministro pode, sábado à noite, 11h30, 23h30, coloca lá o voto e começa a contar. Então, não dá para fazer isto com algumas ações, já mencionei, mas para outras funcionaria. Qual é o horário do plenário físico do pleno? É terça, quarta e quinta, aquilo que lá para a minha terra chama de tacacá. É TQQ, terça, quarta e quinta. Entendeu? Funciona esses 3 dias em horário estabelecido. Então, aqui, o plenário físico seria o foco local importante para debater presencialmente as grandes questões. Estas que mencionam, as outras seguem o ritmo, funciona como for. E o deslocamento do plenário virtual para o plenário físico, hoje, tem sido um instrumento de uma estratégia processual
e também de composição entre os ministros, porque se desloca isto, volta o julgamento quase que como um todo. Antes, respeitava-se os votos já proferidos. Depois passaram a não respeitar mais os votos já proferidos, e isso está mudando um pouco ao sabor das ondas. Mais uma vez, é necessário ter segurança jurídica, estabelecer uma regra e cumpri-la. Pode ser bom ou mal, pode ser com impactos positivos ou negativos, testa, mas não dá para hoje modula não. Hoje vale o voto anterior, amanhã não vale mais e muda de novo. Portanto, aqui, já me dirigindo para o final, o que precisa ser feito? Primeiro, controle de pauta. Controle de pauta. Não pode deixar no plenário virtual ações com esta relevância. Tem que ser discutido. Este é um ponto. Segundo, tem que ter um reforço de colegialidade. Por quê? Já me dirijo para responder à pergunta inicial. Quem é o Supremo? Quem é Supremo? Supremo é o todo. Supremo é a colegialidade. É aquele tribunal, ou a turma 1, a primeira turma, a segunda turma, ou o colegiado, mas os indivíduos, eles são supremos na medida da colegialidade. Eu até admito as liminares, mas submete imediatamente para a colegialidade. Não dá para fazer como está sendo feito. Então, aqui tem um outro aspecto. Isso aponta para um outro aspecto que é importante, que o Supremo começa a desenvolver, que é a lógica dos votos per cúria. Vamos lá. Se nós fôssemos olhar julgados do Tribunal Constitucional da Espanha, é um impacto para quem lê, porque você não tem votos do ministro A, do juiz togado B, não tem. É raríssimo. O que está proferido nos julgados do Tribunal Constitucional de Espanha é a decisão. A decisão é esta, 3 páginas, 4 páginas, o que seja. Aqui, para entender o que foi julgado, você tem que ler o voto do ministro 1, 2, 3, 4, 5, a favor, contra em parte, não sei o quê, e você fica com um mosaico fracionado e não chega lá. Então, o voto per cúria, que, salvo engano, já foi adotado no Supremo em 2 ou 3 casos, onde os ministros chegam a uma determinada conclusão e fazem um acórdão conjunto. Ok, você dissentiu? Entendeu? Ministra Radassa, dissentiu? Pronto, dissente faz, se quiser, um voto de dissenso em separado. Mas essa lógica me parece muito boa e acho que deve ser incrementada, porque nós passamos a ter, então, o reforço da colegialidade e colocar o virtual no seu exato tamanho, que é positivo, mas não no sistema atual. Portanto, a lógica de nós termos um devido processo legal substancial passa, a meu ver, por estas observações que fiz, para que todos possamos ter uma prestação jurisdicional constitucional melhor. Obrigado. Bom, não vou parabenizar o SCAF pelo cumprimento do tempo. Quando zerou ali, ele terminou certinho, mas sim pelo que ele nos passou, foi muito importante. E a gente, às vezes, vê advogados que dizem assim, o ministro tal, ele costuma decidir dessa forma, o outro ministro tal, daquela forma, o desembargador tal, então eles têm aquilo tudo tabelado ali. Gente, você chamou muito bem a atenção para uma questão. Todo órgão colegiado, ele decide coletivamente. Então, se a decisão foi 6-5, 7-4, 10-1, a decisão não foi do fulano, ciclano ou beltrano, o voto foi do tribunal. O ideal seria nós nem sabermos quem votou assim ou assado, na Espanha, então. Exato. Então, esse seria o ideal, mas, infelizmente, a gente está caminhando, e eu espero um dia poder ver esse ideal no Supremo Tribunal Federal. Bom, e dando, então, sequência ao nosso painel, eu convido
o José Eduardo. Tem gente que diz assim, Adilson chegou a um patamar que ele não precisa chamar ninguém de senhor. Então, para mim, todos são você. E como eu também gosto de ser chamado de você, aí nós nos colocamos no mesmo plano, a Rita, nós três aqui já estamos no outro patamar um pouquinho, eu um pouquinho mais, mas mais ou menos, né? Mas no pódio, número 1 do pódio. Né? Mas, então, apresentando o Zé Eduardo, que vai falar. O Zé Eduardo é doutor e livre-docente e professor titular de Direito Tributário da PUC de São Paulo. E é o Visiting Scholar da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E muito nos honra tê-lo aqui para falar sobre o overruling de precedentes judiciais a partir da adoção do plenário virtual na pandemia. Então, vocês vejam que tudo gira em torno do plenário virtual. Né? Então, vamos ouvir o José Eduardo com muito interesse e muita curiosidade, José Eduardo. Muito bem, eu cumprimento a todos e quero ressaltar que, antes de começar aqui a minha palestra, Gustavo diz que a melhor idade, você tem um tempo livre, você vai verificar que esse horário aqui vai te dar mais tempo para falar, então não vamos nos preocupar com o final. É uma honra, uma satisfação, o querido amigo Gustavo, sua querida esposa, Betina também, pessoa maravilhosa, a nossa presidente. E esse tema que me foi dado a falar, primeiro eu tive que procurar, assim como os nossos queridos amigos, no dicionário. Mas antes eu quero fazer um destaque. Eu aqui venho sempre, aprendo algum mais aspecto conceitual, prática, a experiência de cada um, e cumprimento a todos aqui, alguns amigos há pouco tempo, outros há mais tempo. Mas quero destacar aqui o Hamilton. O Hamilton talvez não se lembre. Nós entramos na faculdade, e eu entrei lá em 1961, ele em 62, ele foi meu calouro. E aí, na época, tinha-se a moda de pedir esmola. Não é? Os calouros pediam esmola para os veteranos. E nós saímos pela rua, e ele com um chapéu, um saquinho, pedindo esmola. Não é? E aí chegamos e fomos até o apartamento dele, que morava lá perto do Allianz Parque, não morava? Ali nas Perdizes, por ali, e aí dividimos o dinheiro. Então, sigam o exemplo do Hamilton, que é um advogado consagrado, brilhante, que começou a vida pedindo esmola. Muito bem. Esse tema que foi dado aqui, que é um tema instigante, levei muito tempo para descobrir o que seria o overruling. E os advogados tributaristas agora estão falando do overruling, do distinguish. Quando fala split payment, fala, esse daqui sabe de direito tributário. O cashback, que é para pobre coitado, esse ninguém fala. Então, eu tive por objetivo verificar o seguinte. Quais são as questões relativas a precedentes tributários? Então, aponto aqui, todos sabem, as súmulas do Supremo, as vinculantes, as não vinculantes, repercussão geral, e no STJ, as súmulas e o repetitivo. Cada um tem a sua importância, a sua funcionalidade, e vamos ver o destaque que nós vamos dar aqui. É claro que todos nós, sejam representantes do fisco, sejam contribuintes, nós temos por objetivo a segurança, a certeza do direito e a estabilidade. Eu, assim como o Hamilton, fomos alunos do professor Alfredo Buzaide, o grande processualista, que falava a coisa julgada é aquela que não cabe mais recurso e nem se utilizava a rescisória. Mas isso não é verdade. Decisões que são proferidas, como no caso da contribuição sobre o lucro, ela foi editada lá em 2008, ela não pode ser aplicada, ela não tem eficácia. 10, 15 anos depois, o judiciário muda. Então, nós vivemos nesse mundo da incerteza, e é importante aqui, sob o aspecto conceitual e o aspecto prático, eu traga algumas informações a vocês. 3 elementos básicos ocorrem. Claro que a modulação diz respeito a um outro painel, mas é muito importante, porque muitas vezes aquele advogado, aquele contribuinte está aflito com o resultado da questão, ele fala agora, né, o importante é falar, tese do século, vamos recuperar o dinheiro que recolhemos a mais. E o Supremo, não vou dizer certo ou errado, modula para que só tenha efeitos para frente. O distinguish, ela leva em consideração
um precedente, mas não modifica o seu entendimento. Muitas vezes entende o judiciário que nessa figura do distinguish, o que existe é, vamos dizer, uma aplicação adequada daquela regra do precedente. E o nosso overruling, e eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês, ele verifica aquele precedente, fico eu na dúvida se é a súmula vinculante, se é a não vinculante, se é a repercussão geral. Eu, outro dia, tive a oportunidade de terminar um livrinho aí sobre análise, e parece que nós temos cerca de 800 precedentes entre súmulas vinculantes, não vinculantes, então fica muito difícil acompanhar tudo isso. O que eu quero mostrar aqui a vocês, dentro do nosso curto espaço de tempo, alguns casos práticos que ocorreram. Não sei se existem outros, muitas vezes é difícil apurar, ou porque o acórdão ele é sucinto, ou porque muitas vezes nós vamos buscar naquele voto divergente ou no voto predominante qual é a figura central. Aqui nesses casos práticos, eu arrolei apenas cerca de quatro casos práticos que me parecem fundamentais para que eu possa aplicar essa figura do overruling. Um deles, eu vou ler aqui para não pular nada de importância, tivemos uma decisão, uma diretriz do STJ em 2014 e uma repercussão geral do Supremo, a repercussão 985, e que ela dispunha que a importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória compensatória e que, dessa forma, não haveria ganho habitual do empregado e não seria possível a incidência dessa contribuição, que muitos entendem que tem a natureza tributária. Então, veja o seguinte, num primeiro momento, aquele contribuinte que ingressou em juízo, discutiu, ou mesmo os outros que estejam acompanhando, ele fala, bom, se é indenização, aqui não tem que caracterizar o fato gerador, não ocorre a materialidade tributária, não vou recolher nada. No último tópico aqui da minha fala, eu aponto situações práticas e operacionais de recuperação, de restituição, de ressarcimento ou compensação desses valores recolhidos a maior. Aí vem, nessa primeira situação, da legitimidade da incidência da contribuição social a título de terço constitucional, uma decisão que foi proferida em 2020. Então, sempre surge o primeiro problema, a primeira questão, como fazer com aqueles que recolheram, não recolheram, qual é o efeito. Quando nós examinamos a figura da modulação, nós sempre encontramos o efeito ex-tunc, né, para frente, desde então, desculpe, o efeito ex-nunc, e isso sempre gera uma insegurança e uma incerteza da ordem tributária. O segundo caso também que eu tive oportunidade de apurar, que nós podemos tecer alguns comentários, aqui diz o seguinte, é uma repercussão geral, a 2001, de 2016, que fala que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais na substituição tributária, se o cálculo da efetiva operação foi inferior à presumida. O Supremo Tribunal Federal, até um determinado momento, essa é uma decisão de ADIM, que eu posso entender que ela teria a fisionomia até de um precedente. Nessa ADIM de 2002, se discutiu que, regra geral, não teria direito à restituição aquele contribuinte que lançou, que recolheu o ICM a mais na substituição tributária. Para aqueles que não estão afeitos à sistemática do ICMS substituição, isso aqui é fundamental, é importante. Por quê? Porque os comentários que nós vemos da reforma tributária, tanto na emenda constitucional 132, a lei complementar 214, elas não tratam de substituição tributária. Eu não sei se é a sistemática mais adequada, mas quando a emenda constitucional 393 instituiu essa figura jurídica, se entendeu, evidentemente, eu vou perder aqui um pouco de tempo, mas acho importante, se entendeu que não teria nenhum sentido, e aqui o Hamilton, que advogou muito para a indústria automobilística, ia lá pedindo a esmola para eles, né? Aqueles honorários brilhantes, a indústria, ela entendeu, as montadoras, que se eu tenho um ciclo operacional significativo, desde a aquisição dos insumos
que vão montar aquele veículo, os distribuidores, concessionários, temos 5 ou 6 etapas. Então, se entendeu que seria muito mais adequado concentrar num primeiro momento do ciclo mercantil aquela obrigação tributária. Eu pago o meu ICMS e projeto o MEVA, uma margem de valor acrescido relativamente às operações futuras. Durante um tempo houve um pânico, mas o que houve? As secretarias de Fazenda se reuniam com a Associação Comercial e chegaram a um denominador. Esta mudança aqui de precedente, ela veio mostrar que no início, apenas quando eu não tinha venda, emiti nota, lancei imposto, mas não tenho venda, eu quero meu ICMS de volta. E aqui o Supremo falou, não, se você pagou mais, é claro que isso enfrenta o problema do 166 do CTN, provar que ele não oferiu o ônus. São 4 exemplos. O terceiro exemplo, ele é um pouco mais, vamos dizer, limitado no tempo. Ele diz respeito à matéria aduaneira. Eu aponto aqui 2 súmulas do Supremo, a 323 e a 547, que sempre coibiu a administração fazendária de exercer atividades duras face ao contribuinte para impedir o despacho aduaneiro, quando nós sabemos que é o único caso de matéria tributária que o contribuinte tem que recolher antes. Se não pagar o imposto de importação, o IPI, o seletivo, o piscofins, adicional, o frete, ele não libera a mercadoria. Então, o Supremo foi entendendo, não é bem assim. Agora, esta súmula, essa repercussão geral, ela criou um certo entrave se há um problema de um arbitramento. O quarto caso são bases de cálculo da energia elétrica. É importante também, a nível do split payment, a gente falar para o cliente, não, tem o problema do TUSD, o problema do TUST, ele vai dizer, se entende de matéria tributária, que entendia que não incluía na base de cálculo. Pode parecer um detalhe, mas todos nós sofremos essa tributação da energia elétrica. Então, são 4 exemplos aqui. É claro que o problema da eficácia vai depender muito mais daquela postura do judiciário, que pode, num determinado momento, fixar o momento para frente ou para trás. O tempo é curto, eu faço aqui um final dos casos em que os contribuintes se encontram. Eu apenas vou ler e fazer um outro comentário. Primeiro, ele não discutiu o assunto judicialmente, mas observava aquela jurisprudência. Então, ele deixava de recolher o imposto, a contribuição social, depois ele é surpreendido. Ou seja, até onde a Receita Federal ela vai poder promover o lançamento tributário para recuperar o dinheiro, ou seja, qual é a força vinculante. Não é súmula vinculante, é apenas um precedente, mas que merece respeito. O segundo caso, o contribuinte, ele foi a juízo, e ele tem lá uma cautelar, uma liminar, qualquer coisa assim, para não recolher o tributo, mas não uma coisa julgada, uma sentença definitiva. A terceira hipótese que nós encontramos, o contribuinte, muito tempo ele ingressou em juízo com uma ação declaratória, até um mandado de segurança, e depositou os valores para mostrar sua garantia, sua boa-fé. Então, ele pode até entender que, na medida que vem uma decisão, um overruling aí estranho e que não entende, ele fala, eu não tenho nada que fazer, eu agi de boa-fé. O fisco até pode promover o lançamento tributário, mas eu já depositei, ele que converta em renda, no caso da União, aquele valor que foi depositado. E aqui, o último ponto, o contribuinte discutiu judicialmente, obteve decisões favoráveis e aí está com o trânsito em julgado. Então, nós ficamos aqui um pouco perplexos até onde ainda temos segurança jurídica ou não nesses casos. Aqui eu comento uma questão interessante de não sei se vários advogados, mas um determinado escritório de advocacia, acompanhando uma dessas decisões, teses do século, teses filhotes, tudo que se cria, vai verificando que o judiciário vai decidir contra. E ele sabe que, normalmente, a modulação ela vai ressalvar aquele contribuinte que havia já ingressado com uma ação judicial. Então, modulo os efeitos, ressalvo a ação, aqueles que já têm. O problema era o seguinte, será na data do julgamento ou na data da publicação do acórdão.
Então, aquele contribuinte está acompanhando. E quando vai verificar que dá uns 5-4, ele entra com uma ação judicial para também ou seja, se acautelar de todo o interesse. Então, o que eu penso aqui com vocês é o seguinte: esse tema que, num primeiro momento, ele pode parecer um tanto teórico, um tanto conceitual, as implicações práticas, elas são significativas, tanto para o fisco como o contribuinte. Não vai se esperar. No caso do ICMS da substituição tributária, para mim, não estou dentro da Fazenda, não sei como ocorre, realmente é uma grande surpresa. Como é que, se eu paguei a mais, eu não tenho direito à restituição, ainda que seja de um percentual, que isto seria o enriquecimento sem causa? Eu agradeço muito a atenção e paciência de vocês e terminei antes. Tá bom? Obrigado, Zé Eduardo, também. Foi muito boa a palestra, todos ficaram muito satisfeitos, com certeza. E realmente o que me deixou assim meio não, perplexo é a quantidade de precedentes, 800 precedentes, né? 801, talvez, né? Ou 799, né, na verdade. Mas é impressionante, né? A gente não consegue acompanhar as decisões, todas elas, as que surgem, quanto mais até os precedentes, são 800. Imagina, então, a quantidade de decisões que a gente tem que acompanhar em todo o Brasil, nos níveis de decisão, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, a inteligência artificial veio para ajudar, pode ajudar também, mas a gente também tem que distinguir as duas coisas. A inteligência artificial, ela é um suporte tecnológico, ela não decide. Quem decide são os magistrados, juízes, desembargadores, ministros, né? Então, ele veio ajudar, mas não é a solução para tudo. E eu quero aqui também, faço questão de destacar que nós brincamos aqui com relação à questão da idade. Eu assisti o painel anterior ao nosso, que era dos jovens, não me lembro como é que chama, a BDF Jovem, né? A BDF Jovem. Olha, um painel excelente, o que nos deixa assim muito felizes e estimulados a continuar a trabalhar com os jovens, né? Eu, quando dava aula, tanto no mestrado quanto no doutorado ou na graduação, eu sentia assim, uma alegria muito grande por eu ver aquela sede de conhecimento, né? E todos nós aqui, professores, né, temos essa vocação, isso nos deixa felizes. Então, quando eu vi aqueles 6 jovens falando aqui, com conteúdo, com convicção, com toda naturalidade sobre temas difíceis até de falar, eu fiquei muito feliz com isso. E só quero fazer uma correção, né, Carlos Henrique Bechara, que alguém, não me lembro quem foi, disse assim: olha, do Marcos Catão para baixo, considero jovem. Eu diria assim, do Adilson para baixo, todos são jovens, todos somos jovens. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, e vamos, então, passar para Maria Rita Ferragutti. E eu lembrei a Maria Rita que um dia, voltando de um congresso, se não me engano, em Curitiba, pegamos o mesmo avião juntos, né? Ela parou em São Paulo, eu segui até aqui, eu fui agraciado com um livro autografado pela Maria Rita, que eu guardo até hoje. Então, isso me dá muita alegria de rever aqui e ter a oportunidade de te ouvir falar em inteligência artificial nos julgamentos do STF. A Maria Rita é livre-docente em Direito Tributário, mestre e doutora pela USP, livre-docente, mestre e doutora pela PUC de São Paulo. E é coordenadora do Contencioso Tributário da OAB de São Paulo, conselheira do Tax and Women e do, eu não sei se é WT ou WIT. Você esclarece para a gente. Aqui no Brasil ou fora do Brasil? WIT ou no WT? Brasil. Women in Tax. Ah, tá. Mas é no Brasil. Faz parte do Tax Women? Women in Tax. É uma outra Women associação. In Tax. Ok. Valeu. Mas estamos todos alinhados. A gente tem que valorizar também as mulheres no direito, né, gente? Foi importante também. Sem dúvida. Pois não, Maria? Bom dia, boa tarde, né, a todas e a todos. Gustavo, parabéns
pela organização, pelo sucesso do Congresso. Estendo aí meus parabéns à Dani e à Bettina. Todos nós aqui somos sortudos por poder fazer parte de todos esses debates, essas discussões. Assim, que bom, né, que deu certo de estarmos aqui. Eu gostaria de cumprimentar o Adilson, e como nosso presidente, e esse cumprimento se estende a todos os meus colegas, parabenizá-los também pelas exposições, e dizer para vocês que esse meu tema ele é muito interessante, ele é extremamente atual, como todos nós sabemos, né? Inteligência artificial nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E a minha principal mensagem talvez seja no sentido de que, ao invés de, né, passarmos tempo aqui questionando se o Supremo irá se utilizar de inteligência artificial, e os outros tribunais também, é entender como a inteligência artificial está hoje nos tribunais, como ela tende a ficar, e o que nós, né, militantes do direito, advocacia pública e privada, precisamos fazer para, conhecendo as regras do jogo, conseguir trabalhar com elas. Porque assim, vai ser absolutamente impossível trabalhar dentro de um ambiente de inteligência artificial sem entender o que esses sistemas, hoje já utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, buscam. E aí, a depender do que eles busquem, eu preciso saber, no meu recurso extraordinário, o que eu coloco ou o que eu não coloco, porque eu não posso cair naquelas travas daquele sistema, por exemplo, para inadmissibilidade ou inadmissibilidade. Então, assim, é necessário que nós entendamos quais são hoje os 4, né, sistemas que são operados pelo Supremo Tribunal Federal, para que a gente consiga exercer aí uma adequada advocacia e exercício aí do direito, né, dos clientes que nos contratam. Então, eu trago aqui uma referência. No Supremo existe inteligência artificial desde 2017, mas foi a partir do final do ano passado em que nós passamos a ter a inteligência artificial generativa, né, foi em dezembro do ano passado, que é a inteligência artificial que não se limita a processamento de dados, e sim interpretação desses dados e geração de textos e de conteúdos. Então, ela é muito mais sofisticada do que os sistemas que nós tivemos até então. Então, é necessário que nós, mais uma vez, entendamos como hoje IA está funcionando nos tribunais superiores. Um dos pontos muito importantes é que a gente precisa saber perguntar, né? Porque as respostas, assim, provavelmente estará lá. Agora, como é que eu faço a pergunta para a inteligência artificial? E aqui eu gostaria de trazer 2 perguntas que não são nada básicas. A primeira delas é: estamos tratando de uma inteligência artificial ou uma inteligência humana aumentada? Depende do que nós estivermos falando, tá? Se nós pensarmos no Vitor, que é utilizado pelo Supremo, é um processamento de dados. Elege-se aí um tema de repercussão geral e ele identifica no rol dos processos existentes, nos recursos existentes, todos aqueles que tenham alguma afinidade com aquele determinado tema. Então, nessa situação, eu até posso classificar como sendo uma inteligência artificial, porque o sistema foi treinado para a identificação daquelas palavras-chave. Porém, eu também tenho inteligência humana aumentada ou não tenho inteligência humana aumentada? Isso é muito polêmico, gente, mas na minha percepção é plenamente defensável que sim. Por quê? Porque esse sistema ele trabalha com uma quantidade de informações que ele é muito maior do que a mente humana poderia captar. Claro que existe aí um ponto que é o grande alerta, que é que esse sistema ele não consegue capturar as peculiaridades do caso concreto e valorizar aquele caso de acordo com, enfim, o que a nossa sociedade pretende, de acordo com os meus valores, os valores que estão ali envolvidos. Isso não é possível. Agora, é inegável que ela é mais eficiente porque ela possui mais informações. Minha segunda pergunta vai para o professor Scaff. Scaff, interpretação jurídico-matemática.
Eu adorei essa pergunta, gente. E eu me dei ao luxo de perguntar ao ChatGPT. Inteligência artificial, interpretação jurídica ou matemática? E a resposta foi ambos. Interpretação jurídica em algumas situações. Então, quando eu estou falando da Maria, no Supremo Tribunal Federal, porque produz texto, produz conteúdo, e matemática no Vitor, que aí ele só compila aqueles processos. Eu acho difícil, assim, não seria a minha resposta, tá? A minha resposta é que, porque a resposta do ChatGPT foi ou é uma situação ou é outra situação. A minha resposta é: estamos diante de ambas as situações. Talvez eu esteja um pouco otimista. O ministro Barroso declarou que a interpretação jurídica, a utilização da Maria, pelo Supremo Tribunal Federal, não substituirá os ministros e os servidores. Portanto, permaneceremos sempre tendo interpretações jurídicas. Acredito que sim, que é isso que irá vigorar. Meu único receio é se isso irá vigorar a longo prazo. Porque é muito mais confortável você clicar um botão e sai uma minuta de uma decisão do que você ter que passar dias e dias avaliando a constitucionalidade de uma determinada norma. Então, assim, é um cuidado muito grande que nós temos que ter, porque, sem dúvida alguma, é de matemática que nós estamos falando, tá? E não de valoração humana da norma e do caso concreto. 3 premissas básicas aqui, que a IA ela baseia-se no passado para criar o futuro. Então, os dados são dos passados, porém, ela cria direito novo. Porque se fosse um resumo do que foi feito até aqui, estaríamos tranquilos. Mas não, ela irá interpretar para julgar casos novos. A IA generativa, que é a Maria, voltada à criação de conteúdo, texto, imagem, áudio, vídeo, tema. Ela criará tema, ela irá sumular, irá resumir o entendimento daquele ministro, irá propor um tema. Então, nós vemos aqui hoje a importância desses temas. Será que eles continuarão sendo feitos pelos ministros? Sim, nossa resposta provável é que irá. Mas a médio prazo, a longo prazo, será que isso irá acontecer? Quando a gente pensa hoje a quantidade de julgamentos virtuais que nós temos, eu fiquei absolutamente abismada, talvez um pouco indignada com os 99% em matéria tributária. E aí eu vou defender que sempre eu terei aí um servidor ou um ministro envolvido na decisão de cada caso relevante. Espero que eu esteja errada, tá? E a governança também é uma preocupação, em função aí de todos os erros, falta de transparência. Se nós não tivermos transparência, nós não conhecemos o sistema, e sem conhecer o sistema, eu não consigo trabalhar adequadamente dentro desse sistema. Eu preciso saber qual é a regra do jogo, e a transparência ainda é bastante limitada do que se procura, tá? do que o sistema visa identificar. Desdobramento do marco legal, também é uma informação que eu gostaria de trazer para vocês. Esse PL 2338 de 2023, ele precisa ser acompanhado por nós, ok? Porque ele trata aí de toda a regulamentação da utilização da inteligência artificial no Brasil. No artigo 17, classifica como sendo de alto risco as matérias envolvendo a administração da justiça, tá? Inclusive autoridades judiciárias, na investigação de fatos e na aplicação de lei. Ao lado, eu coloco para vocês um resumo dos artigos 19 e 20, que ele disciplina as situações classificadas como sendo de alto risco, como é a nossa, administração da justiça. Nessas situações de alto risco, há necessidade de pessoas envolvidas para que acompanhem de uma forma mais detalhada e mais cuidadosa quais são os prompts que estão sendo escolhidos e quem são as pessoas envolvidas nisso. Tem uma frase que eu ouvi, até trouxe assim no finalzinho, que é do Daniel Paiva, que talvez seja aí um dos maiores entendedores de inteligência artificial e direito hoje no Brasil, e que ele disse num evento da FGV que quem controla a inteligência artificial são humanos. A inteligência artificial tende a controlar decisões judiciais. Então, os humanos competentes para controlar a inteligência artificial
é que, no final, acabará controlando essas decisões judiciais. Então, olha o cuidado e a transparência, a governança que nós precisamos ter. Tá? Isso posto, eu vou trazer para vocês os 4 sistemas que temos hoje em vigor e sendo utilizados pelo Supremo. O primeiro deles é o Vitor, né, que existe desde 2017, e limita-se à análise dos temas de repercussão geral e triagem. E veja aqui, eu abri para vocês relevância jurídica precedente, probabilidade de aceitação, complexidade do caso, impacto social e econômico. São os parâmetros criados dentro do Vitor para que o sistema analise todo o recurso extraordinário que chega no Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, para que eu seja uma boa advogada perante o Tribunal Superior, eu preciso saber que meu recurso extraordinário ele precisa ser admitido. Para que ele seja admitido, eu preciso ter palavras dentro desse recurso extraordinário que façam com que o sistema, que o Vitor entenda que aquele caso é um caso de relevância. Se eu não usar a palavra certa ou se eu usar a palavra errada, ele está fora. Né? Tem um exemplo muito bom, que eu acho que não é do Supremo, mas é STJ, mas ilustra bem esse cuidado com as palavras, que é a questão da súmula 7 no STJ. Né? Então, sabemos que não podemos discutir fatos. Súmula 7. Isso significa que o quê? Que quando eu fizer um recurso especial, eu não posso escrever dos fatos. É óbvio que você não está discutindo o fato, mas o vocábulo fato consta do seu recurso. Você vai passar pelo sistema do STJ e ele vai identificar que você está colocando lá o termo fato. Então, você cai no filtro da súmula 7. E não pode ser nem factual, nem fato, nem de fato. Não. Exclui-se. Não pode, em nenhum recurso para STJ, ter o vocábulo fato. Para o Supremo, também é necessário que eu pense nessa relevância jurídica e que eu entenda como o CPC trabalha e para que eu indique de uma forma extremamente clara o que aquele sistema precisa captar. Senão, meu recurso será inadmitido. Então, eu nem chego a um plenário virtual, a uma sustentação oral. Eu paro antes. Né? Precedentes. Extremamente relevante, gente, que eu coloque lá ou que eu não coloque, a depender do que eu estou defendendo. Complexidade do caso. Aí é difícil, né? Professor, o que é um caso complexo, o que não é complexo, como é que o sistema, o Vitor vai analisar o que é complexo. Para mim, toda matéria tributária, ela é complexa, porque ela repercute economicamente de uma forma muito significativa. Mas eu não sei se eu estou certa. O que é essa complexidade do caso? Não tenho ideia. E o impacto econômico e social também é algo a se questionar. Então, assim, esses são os pontos que eu identifiquei como sendo nortes para o Vitor. Mas eu não tenho a transparência, ok, do que o Vitor procura dentro do impacto social e econômico. O que é impacto social e econômico para ele? E aí é um problema. RAFA 2023 é uma outra ferramenta que o Supremo também usa, tá, desde 2022, para que se identifique dentro dos recursos, das petições, dos casos que chegam até o Supremo Tribunal Federal, quais são as matérias que estão alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é denominado ODS, da ONU. Então, a ONU, e o Brasil é signatário, né, desse acordo, que o judiciário desses países signatários deverão, até 2030, eleger os casos e priorizar os julgamentos dos casos cujas matérias estejam dentro desses objetivos desenvolvidos pela ONU. Então, o RAFA 2023 veio para essa identificação. E aqui eu cito 2 exemplos, né, matérias que tratam de educação ou de clima, por exemplo. Elas devem ter seus julgamentos priorizados a fim de atender a essa determinação da ONU, que o Brasil concordou. A Vitória, né, que é uma ferramenta que identifica processos que tratam do mesmo assunto e os agrupa automaticamente. Então, aqui não tenho dúvida que é matemática, não é, na verdade, interpretação jurídica. E, por fim, a Maria, né, que é o sistema que usa a inteligência generativa e ela visa esses 3 elementos. Resumo dos votos, com minutas de ementa, minutas de temas. Claro que vai passar para um ministro, mas quem vai resumir é a Maria. Relatórios, né, dos ministros
e respostas aos questionamentos que orientem o estudo inicial do processo. Esse eu também não sei explicar para vocês. Tá? Está aberto no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se essas respostas são feitas pelos ministros, pelos servidores, para identificação do caso, mas são questionamentos que são feitos a fim de municiar um melhor julgamento. Para encerrar, rapidamente, benefícios da inteligência artificial eu identifico como sendo prioritariamente esses 3. Tá? Então, o aumento de automatização certamente dará maior eficiência, maior velocidade, e isso é absolutamente imprescindível. Qualidade processual, não da decisão propriamente dita, mas que não haja uma contradição entre a ementa com os fundamentos, haja erro de português, enfim. Eu tendo a ter decisões formalmente melhores e melhoria do acesso à informação para aquelas pessoas que se utilizam dos sistemas do Supremo Tribunal Federal, porque será mais fácil identificar esses precedentes sem que eu precise contratar empresas que já me prestam esse tipo de serviço hoje. Esse é meu último slide. Os desafios. Sistemas inteligentes não podem perder a valoração da realidade, porque aqui estou falando de direito, estou falando de regular condutas humanas e tratar de direitos e obrigações dos cidadãos. Então, é necessário que nós não percamos a valoração. Relevância dos dados, da base de dados, né? Então, nós estamos aprisionados ao passado, isso é uma realidade, porque eles produzirão direito para o futuro a partir de prompts do passado. Proteção de dados, que é uma grande preocupação. Redução do número de servidores a médio e longo prazo também é uma preocupação relevante. Poder humano responsável pelos inputs, que é aí a referência que eu faço a Daniel Paiva, né? Então, eu que tenho o poder de colocar aquilo que é relevante ou não, terei um poder imenso no que diz respeito a decisões futuras. Uma dependência tecnológica, que é um desafio, mas é um desafio que está desde a hora que a gente levanta à hora que a gente vai dormir, então não acho que seja algo afeto à inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal. E, por fim, transparência. Uma vez que estamos tratando aí de decisões judiciais extremamente relevantes, eu preciso entender, né, como o sistema funciona e preciso que haja uma governança para que essas decisões não dispensem o humano, o ministro, o servidor a lidar com o meu caso concreto. Muito obrigada, Gilson. Obrigada a todos vocês. Olha, Rita, nós é que temos que te agradecer por essa magnífica aula que nós tivemos sobre a inteligência artificial. E lembrem que a inteligência artificial está começando ainda, tem alguns anos que ela foi, não sei se eu digo criada, ou sei lá qual o termo, o verbo que eu deveria usar, mas nós ainda estamos no processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de ampliação da utilização da inteligência artificial em todos os campos de atividade. Então, isso é só o começo, mas vem por aí. Agora, e essa pergunta, é uma inteligência humana avançada ou não? Eu acredito não. Algumas dessas big techs, né, como a gente costuma chamar, né, elas já dizem que daqui a não sei quantos anos, agora eu não me lembro quantos anos, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Quer dizer, o próprio homem vai deixar de ser necessário. Não precisa mais do homem, tem a inteligência artificial, tudo está resolvido. A gente tem que pensar nesse futuro e temer por esse futuro também, né, gente? Até onde vai a inteligência artificial? É ótima, muito boa, sim, mas vamos analisando, acompanhando para ver até onde ela vai, que não nos ultrapasse, se Deus quiser, né? Gente, olha, eu tenho que agradecer a todos vocês, a organização da BDF, a todos os palestrantes, Zé Eduardo, Adassa, Rita, Scaf, Maria Rita e o Hamilton, todos eles que nos proporcionaram excelentes palestras. Nós vamos sair daqui muito mais enriquecidos do que chegamos aqui. Muito obrigado a todos e a vocês também. Say it's us.
just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all, and I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne all nice. Lucky for